mais tarde no nosso repositório. Eu vou usar slides que eu usei na consultoria ou na atividade que eu fazia para a Elsevier nos tempos passados. Não cheguei a transformar isto em slides da universidade, porque, pronto, como quando elaborei na altura a partir destas atividades, então acabaram ficando assim mesmo. Então vou usar essa a parte que interessa para nós hoje. Era um conjunto grande de slides e esta aqui é a terceira parte daquele conjunto que é o que nós vamos falar hoje. Portanto, tinha que ver com um tema maior, como conduzir investigação científica, e dentro desse tema maior de como conduzir investigação científica, tínhamos lá um tópico de como selecionar uma revista científica para publicar. Portanto, é o que é o foco desses slides que vamos apresentar aqui. Então, e pronto, sim, estamos neste ponto. Era um conjunto de 5 tópicos. Falaremos apenas do terceiro tópico que está aqui. E dentro dele, então, vamos seguir esta estrutura de apresentação, introdução, e abordar, portanto, um pouco sobre as revistas predatórias, que é importante para qualquer um que esteja hoje em dia a desenvolver investigação, deve ter muito cuidado com as fontes que utiliza e ter certeza que está a utilizar fontes que são reconhecidas e que não vão trazer problemas mais tarde, problemas que podem ter que ver com, por exemplo, a questão se está a fazer uma pesquisa que é financiada por alguma organização, se descobrir que você esteve a utilizar fontes não reconhecidas, portanto, até pode exigir a devolução dos seus fundos. E se você está associado a alguma universidade e foi promovido porque apresentou um artigo que depois, mais tarde, descobriu-se que ele estava em revista predatória, pode ser anulada aquela promoção. Portanto, tem efeitos colaterais, usar fontes, principalmente que sejam publicados, portanto, que venham de revistas ou editoras predatórias. Então, é por isso que nós temos que ter o cuidado de saber como é que nós procuramos, então, títulos ou revistas adequadas para a nossa investigação, e existem ferramentas para isso, e existem lá várias etapas que nos permitem, então, avaliar uma revista e termos um mínimo de segurança que estamos a usar uma revista tanto para a nossa leitura, assim como para publicar, que seja, então, reconhecida pela comunidade. Então, começando aqui, pelo o nosso tema, portanto, porque tem que ver com a escolha da revista onde publicar, então, ou seleção da revista onde publicar, o que significa de que se nós fazemos a escolha certa, claro que eu estou a desenvolver uma investigação, temos colegas que estão a fazer mestrado aqui, provavelmente doutoramento, ou estão em projetos de investigação e no final vão querer publicar aquele trabalho científico. E se publicar em qualquer revista que não seja da área específica, poderão estar também a perder aquele conhecimento produzido. Quando eu digo perder, ele vai estar em algum repositório onde ninguém consegue achar. Ou seja, se você não publica na revista certa, é lógico que também não vai estar a publicar para a audiência correta. Portanto, a audiência é a sua comunidade. Se eu sou psicólogo, eu, quando publico, devo publicar em revista que os psicólogos têm acesso, ou que costumam também aceder e fazer leituras. Não devo eu, psicólogo, ainda a menos que seja um trabalho que não tenha que ver com a área de psicologia, fazer o meu artigo e depois ir publicar numa revista de sociologia. Então, estaria a deslocar o conhecimento de psicologia para a sociologia, e lá os sociólogos não se interessam por isso, vão de olhar para aquilo e não vão nunca, então, a procurar saber de que se trata.
Mas se eu publico em revistas que são da minha especialidade, logo estou aqui a aumentar também o número de leitores. E se eu aumento o número de leitores, significa que também serei citado, ok? As citações, elas são uma consequência de uma leitura, ok? Se o meu artigo está em fonte onde a minha comunidade não consegue localizar, logo não serei lido, logo não serei citado. Isto é muito importante para qualquer investigador. Um investigador não escreve só por escrever, escreve porque quer mostrar à sua comunidade que ele também tem algo a dizer naquele digamos, campo científico e, portanto, e se ele consegue dizer algo que traz alguma contribuição, então os seus colegas vão também usar isso como base para outros estudos. E isto é que traz o prestígio, então, para o investigador. Portanto, muitas das vezes o investigador, principalmente quando está no início da carreira, o salário não é o mais importante. Claro que todos nós queremos dinheiro, né? Mas não é o mais importante. O mais importante é ir acumulando este poder, a gente chama de poder simbólico. Então, vai acumulando o prestígio à medida que vai escrevendo e vai sendo lido e as leituras vão trazendo citações. Então, isso significa que ele está a acumular algum poder simbólico ali. Ele passa a ser alguém que é reconhecido no meio acadêmico. E por via disto, ele pode ser convidado para fazer palestras, pode ser convidado para ir a congressos, e é isso que vai trazer, então, aquele benefício social e econômico, mas não necessariamente o salário que ele ganha por ser investigador. Mas, normalmente, quando ele convida para uma palestra, ah, é porque vai lá com todas as despesas pagas por quem lhe convida. Então, você não tem que pagar aquelas despesas. E aí traz, então, o chamado poder social e econômico que o salário em si do investigador nunca vai dar. Então, o que nós olhamos é exatamente isso. Os investigadores se preocupam em escrever, portanto, em fazer, primeiro desenvolver investigação e que no final produz algum trabalho publicável e que deve ser publicado em alguma revista reconhecida para a comunidade e a comunidade vai poder ler aquele meu trabalho e no fim vai citar. E se eu conseguir então amelhar algumas citações ao longo dos primeiros anos, é sinal de que quando chegaram no quinto, terceiro, quarto ano depois de eu ter entrado na carreira de investigação, também serei reconhecido como alguém que contribui para o desenvolvimento daquele campo científico. Mas, se eu não escolher a revista certa para publicar, também posso ter algum problema associado a isso. Primeiro, é o que está aqui, o atraso na publicação, ou seja, se eu submeti o meu artigo, o manuscrito, nesse caso, submeto o manuscrito numa revista que não é da minha, não é adequada para a- portanto, digamos, é o assunto que eu trato no meu manuscrito. Então, há de haver algum atraso em termos de aceitação do mesmo manuscrito lá. Você terá de fazer muitos ajustes para se ajustar àquela revista. Portanto, ela até pode administrativamente aceitar no primeiro momento, mas quando vai para os revisores, eles começam a dizer, não, mas o teu tema até é muito interessante, mas poderíamos ajustar isto ou aquilo. Essas tentativas todas é para você se ajustar exatamente ao escopo daquela revista que você está tentando publicar. Ou porque simplesmente também não está tão bem assim o seu trabalho. Mas já deve haver esse atraso, então, de publicação. E muitas das vezes isso pode levar de 6 meses a três anos por aí. Mas quando o trabalho está bem escrito e é submetido a uma revista, digamos, ideal para a publicação daquele tipo de trabalho, esse tempo pode ser diminuído entre 6 e 12 meses.
E também pode ter influência, como já havia mencionado antes, no seu desempenho, ok? Na avaliação do seu desempenho, porque os investigadores e docentes, os que estão no Estado, nós somos avaliados de duas formas no Estado. Eu digo duas formas porque eu sou docente de carreira, mas também sou gestor, e por ser gestor, eu sou avaliado utilizando aqueles modelos de avaliação do funcionário público, que quem está no estado que sabe de que estou a falar. E pronto, mas como docente, eu sou avaliado pelas atividades que eu realizo na docência e na investigação. E aqui, então, começa o problema. Se eu ainda que eu dê aulas, e dou aulas todos os semestres, tenho duas disciplinas, ok, tenho tantos alunos que eu vou receber, alguns vão aprovar, outros vão reprovar, e isso também entra na minha avaliação de desempenho. Mas, para além disto, há uma componente de investigação. Quantos artigos eu publiquei, quantas conferências eu participei, quantos projetos eu estou a dirigir, quantos projetos desse aqui trazem financiamento, e é isso que, então, normalmente é, é, tem maior pontuação quando se trata de desempenho do investigador ou do docente. Então, e se eu não consigo publicar, porque normalmente quando eu vou tentar publicar, não escolho de forma correta as revistas, então isso vai influenciar no meu desempenho sim, porque não terei conseguido publicar não consigo publicar um artigo por ano, por exemplo. É importante que um investigador de carreira, no mínimo, publique um artigo por ano, e nós consideramos dois o ideal, né? 2 a 3 artigos por ano seria o ideal, mas se conseguir um já está muito bom, e isso então e ajudaria no seu desempenho e ajuda no seu prestígio, logicamente. E hoje em dia essas métricas estão a mudar e trazem outras componentes lá. Ok. Então eu fui misturando aqui entre a escolha certa e a má escolha ao mesmo tempo. Portanto, a má escolha, olhando para o que está aqui, pode significar também custo financeiro, portanto, a perda de de valores de investimento, ou seja, qualquer projeto de investigação sempre há um investimento que é feito nele. Ainda que não seja um projeto que é financiado diretamente, mas se eu estou a fazer algum trabalho de investigação, eu sou um funcionário de alguma entidade que me paga um salário, então aquele salário ele é um investimento para aquele trabalho de investigação. E se eu, no final, eu vou levar o trabalho de investigação que eu estive a realizar durante 2, 3 anos, recebendo salário, e para publicar numa revista, por exemplo, predatória, é porque eu joguei fora todo o investimento feito. Porque revista predatória, definitivamente, qualquer artigo que esteja lá, ele é desconsiderado para efeitos de contabilização no seu desempenho, para a avaliação da sua organização. Portanto, aquilo é como se tivéssemos jogado dinheiro fora, se a gente vai publicar em uma revista predatória, ok? Então, há esta perda financeira ou de investimento, de reputação, de empregabilidade, que pode estar associada a isso, portanto, e há um desperdício do financiamento, e não há arquivamento da publicação. Portanto, as publicações que são feitas os trabalhos de investigação que são publicados em revistas predatórias, normalmente não são indexadas pelos grandes indexadores, como o Web of Science, que mostrou no outro dia, as Copas, a Dimension, não são indexadas naqueles mecanismos, logo não são arquivados. Depois de algum tempo vão desaparecer, porque como não são reconhecidos, não podem serem agregados aos repositórios, por exemplo, das instituições, ainda que eu seja da OEM, se eu publiquei numa revista predatória, o nosso repositório aqui simplesmente não vai aceitar que esse seu artigo seja depositado aqui para fins de memória institucional ou para fins de avaliação institucional, para fins de, digamos, avaliação do seu desempenho e por aí vai. Ok? Então, e normalmente são removidos mesmo dos indexadores. Então,
É por isso que não existe arquivamento, logo porque são removidos. Então, temos que ter muito cuidado quando vamos fazer a escolha de uma revista onde queremos publicar. Já estive a falar de revistas predatórias, mas o que é que são? O termo revista predatória ele é recente, foi então pela primeira vez trazido por este investigador. Ele é um investigador bibliotecário dos Estados Unidos, o Jeffrey Beall, em 2010. E isso também tem alguma ligação com o surgimento das revistas de acesso aberto. Portanto, o movimento de acesso aberto ele surge nos anos 2000, ok? As primeiras revistas científicas de acesso aberto surgem nos anos 2000. E por que anos 2000? Porque tem que ver também com a internet. Portanto, é a altura em que a internet ela se massifica, portanto, as páginas web se massificam e passam a ser, então, também utilizadas para efeitos de publicação científica. Até então, era tudo publicação impressa, depois escaneada e por aí. Mas dos anos 2000 para cá, há um movimento de surgimento de publicações eletrônicas. As revistas deixam de ser somente impressas, algumas continuam a fazer a publicação impressa, mas combinado com a eletrônica, a publicação virtual, nesse caso, ou digital. E este movimento, então, propiciou também o surgimento de aproveitadores, eu vou usar este termo, algumas editoras que se aproveitaram do movimento de acesso aberto para começar, então, a fazer ganhos financeiros com a publicação científica e sem seguir aqueles procedimentos editoriais tradicionais de uma revista científica que é ter uma revista com um corpo editorial reconhecido, da academia, não necessariamente pessoas que são escolhidas a dedo e ad hoc, sem nenhuma formação, que também, às vezes, nunca publicaram, mas estão a gerir uma revista. É um paradoxo isso. Você nunca publicou, mas você está a gerir uma revista. Como é que acontece isso? Então, algumas editoras, por ver uma oportunidade de ganhar dinheiro, surgiram e começaram, então, a aliciar as pessoas, principalmente os investigadores mais jovens, devido a a este interesse de querer ter muitos artigos publicados e ter citações, então, e também às vezes porque são cobrados que para fazer a defesa tem que ter publicado pelo menos um artigo, só depois disso pode publicar. Então, não é fácil que esse investigador jovem caia nessa armadilha, porque ele está com prazos ali, ele precisa entregar a tese para depender, para depois provavelmente ser promovido. E uma revista aparece dizer que não, se você submeter o seu manuscrito hoje, em 2 semanas, o seu artigo estará publicado. Sempre que vocês receberam uma informação dessa, desconfiem. Portanto, as revistas predatórias agem desta maneira como está aqui. São caracterizadas por spamming, portanto, enviam muitos e-mails, eh, e contém títulos estranhos, muitas das vezes semelhantes a revistas que já existam. Tem conselhos editoriais falsos, portanto, as pessoas que estão colocadas ali como sendo membros do conselho editorial, às vezes nem sabem que foram colocados lá. Às vezes nós olhamos que são pessoas da mesma instituição e às vezes podemos perceber de que não têm um nível de doutoramento, às vezes são licenciados, às vezes são mestrados. Um conselho editorial de uma revista científica que se preze deve ter o seu corpo editorial todo composto por pessoas que tenham um nível de doutoramento. Os de mestrado e licenciatura podem ser técnicos de suporte aqui embaixo, mas não necessariamente do conselho editorial, porque não faz sentido isto. Na academia não faz sentido, ok? O indivíduo com mestrado ainda não tem capacidades suficientes para fazer a gestão do processo de publicação científica como tal, ok? Ele está num processo ainda de formação para chegar lá, ok? E elas, as revistas predatórias também cobram taxas chamadas APCs, ok? A taxa de publicação de artigo. As revistas tradicionalmente não cobram essa taxa,
temos, antes do movimento de acesso aberto, quando você publicava em uma revista comercial, o que acontece é que aquele seu trabalho é publicado lá e para você depois ter acesso, ela tem que pagar o custo de assinatura. Portanto, não paga para publicar, mas paga para depois aceder. Normalmente o autor sempre tem uma cópia própria, mas os demais terão que pagar o número impresso ou pagar a assinatura de acesso. E hoje em dia podes pagar apenas o acesso online por dia, por mês ou para fazer o download. Mas as revistas predatórias cobram essa taxa de publicação, dizendo que é para facilitar o processo de editorial, ok? E também porque se você entregar ou submeter hoje e pagar ainda hoje, terá um desconto. Sempre que receber esse tipo de informações é porque vocês estão diante de uma revista predatória. Portanto, as revistas de prestígio não fazem isso. Não, poucas vezes mandam publicidade, portanto, poucas vezes mandam e-mail a informar de que estão a receber submissões. Você pode até receber isso quando você vai para uma conferência, lá sim vão divulgar de que está aberta a submissão, mas nunca enviam e-mails para os autores, ok? Dificilmente fazem isso, a menos que você já seja um autor que tenha publicado alguma coisa lá naquela revista e por via disso eles podem te notificar de algumas ações que estão a acontecer, como as aberturas de números especiais. Portanto, quando é um número especial, geralmente é por convite. Então, eles vão convidar as pessoas que julgam que podem preencher os requisitos para submeter o manuscrito naquele número especial. Aí sim, acontece. Agora, aquelas publicidades comuns de submete o seu artigo, em 3 semanas estará publicadas, é típico de revistas predatórias. Ok? Então, isso nós devemos simplesmente nem responder o e-mail, é só ignorar. Portanto, como dizia, portanto, as revistas predatórias portanto, publicam de forma antiética, ou seja, publicação excessiva feita pelos membros do corpo editorial. Normalmente, se você é membro do corpo editorial de uma revista, do ponto de vista ético, você não deve nunca submeter o seu artigo para publicar naquela revista, a menos que você seja um coautor. E mesmo assim, tem que evitar de fazer a submissão de seu artigo. Agora, se, pronto, eu sou editor da revista da UEM, dificilmente irão encontrar um artigo meu que tenha submetido lá, mas como eu sou supervisor de alguns estudantes, então o estudante ele pode submeter lá. Eu, como supervisor, vou estar lá como coautor, não há problema nenhum. Agora, eu mesmo escrever um artigo sozinho e depois submeter na revista onde eu faço parte do corpo editorial, isto é antiético, não podemos, não devemos fazer isso. Mas as revistas predatórias, vocês vão encontrar muitos casos dessa natureza. Então, se perceber de que alguns autores de artigos que você está a ler são de pessoas que também fazem parte do corpo editorial daquela revista, então descarte essa revista, não tem prestígio, não age de boa maneira, não segue os procedimentos de publicação científica consagradas, então, na comunicação científica. Portanto, a alta intensidade de artigos do mesmo autor, usam práticas agressivas e enganosas para captar autores, que já tinha falado antes, o envio de e-mails, e a prometerem descontos, a prometer que em uma semana fica publicado. Portanto, isso tudo é mesmo para angariar autores e de forma enganosa. E há pouca transparência também na maneira como eles colocam os membros do conselho editorial lá nas suas revistas. Agora, como então ah, procurar? Sim, Bruno, não tinha visto antes, por favor. Doutor, uma questão.
Sim. Imagina o seguinte cenário: eu sou um PhD Uhum. e quero fazer um artigo. Quem Uhum. que vai supervisionar o meu artigo? É um PhD. É um PhD. Sim, mas se você já é um Hum, PhD, ok? uhum, Aqui vamos por partes. Se você já é um PhD, em princípio pode escrever sozinho e submeter esse seu artigo para uma revista. Agora, quem é ok. que vai fazer a revisão do seu artigo lá? Sim, tem que ser um PhD também. Ok? Portanto, e normalmente revisores de manuscritos submetidos em revista científica sempre são indivíduos com formação no nível de PhD, sempre. Ah, eh, eh, bom, não quero imaginar que existam casos em que se convide um mestrado ou um licenciado para fazer revisão de um manuscrito. Se isso existir, até pode existir, sinal de que essa revista também não oferece qualidade suficiente para nós confiarmos nela, ok? Não oferece qualidade suficiente para nós confiarmos nela, porque as pessoas que estão a fazer a revisão, do ponto de vista científico, ainda não estão preparados. Ok? É por isso que, para efeitos de conferir a qualidade das revistas, as revistas devem dizer quem são, que tipo de pessoas avaliam os seus, ainda que não colocam os nomes ali, mas hoje em dia até que já colocam. Eles não dizem quem avaliou qual dos artigos, mas dizem, neste número nós tivemos esta equipe de avaliadores que nos auxiliou e colocam lá as pessoas que fizeram esse trabalho com os seus graus, ok? Isso, e suas filiações, inclusive, exatamente para mostrar de que ali seguem os procedimentos consagrados de publicação científica. Mas, em termos de níveis, o último nível de formação acadêmica é o PhD, e depois daí começa a ganhar a experiência, aquela que eu falava aqui no início, que para você ser reconhecido, precisa começar a publicar. Não faz sentido também o seu artigo ser avaliado por um indivíduo que nunca publicou. Ok? Então, a revista, quando vai solicitar um avaliador, a primeira coisa que faz é saber quem é ele, como é que é o seu CV em termos de publicação científica. Eu posso, sim, ser um PhD, sou PhD desde 2010, mas nunca ter publicado. Sinceramente, não deveria ser avaliador. Porque se eu não publico, é porque eu nem sei como é que se faz um artigo. Quer dizer, temos que olhar nesse aspecto também. Se ele não publica, é porque ele não consegue escrever. Ok? Simplesmente isso. 10 anos depois, o indivíduo nunca publicou. Epa, esse indivíduo não sabe escrever. Ou, yeah, para mim, não tenho outro nome para dizer. É este mesmo. Porque não é só ter o PhD. É ter o PhD e depois algum currículo que mostra que você faz investigação. E esse currículo são as publicações. Então, normalmente os avaliadores devem, sim, ser indivíduos que publicam e publicam naquele campo científico em que ele faz avaliação. Eu não posso, eu sou formado, sei lá, em ciência da informação e depois quiser avaliar pesquisa da área da educação. Não tenho ah, ah, esse background, como é que eu vou avaliar então conteúdos ou que sejam daquela área? Então há tudo isso que é tido em conta sempre também para escolher as revistas, assim como para as próprias revistas formarem os seus corpos editoriais, de avaliadores e tudo mais. Não sei se deu para entender. deu para perceber. A mesma analogia leva-se para uma dissertação de mestrado ou uma licenciatura.
que Exatamente. tem que ser alguém, o seu oponente tem que ser alguém que também conhece a A área. área, exatamente. Sim, é por isso que às vezes vemos defesas que no final nós mas quem era aquele oponente ali que fez aquelas perguntas que não tem nada a ver com aquele trabalho? Porque às vezes são colocados de forma aleatória, sem necessariamente seguir esses processos. Mas sim, quando vamos compor uma banca, de qualquer que seja o nível, temos que olhar para o currículo das pessoas que nós colocamos lá. Ok? Ah, sim, podemos, no caso da licenciatura, temos um licenciado a avaliar, assim como no mestrado, mas no mestrado é difícil termos um mestrado como oponente. Não fica bem, tem que ser sempre um PhD. Agora, no PhD, sempre será um PhD, mas já com alguma experiência de supervisão primeiro e depois de publicação. Ok? Então, normalmente tem que ser assim, um oponente para o nível de doutoramento, tem que ser um indivíduo que tenha concluído a sua formação pelo menos 2 anos depois, ok, que ele pode ser convidado para membro de uma banca, porque se for no ano em que ele sai, ele ainda não está ainda com esta capacidade de analisar realmente ah, e trazer um juízo acima daquele trabalho. Mas acontece às vezes quando há ausência de especialista, acabamos só temos aquele ali, vamos convidar aquele, mas não é o correto. Ok? Então, continuando aqui, estávamos neste ponto. Então, para nós selecionar uma revista adequada, devemos seguir alguns passos. O primeiro sempre é aquele que eu consulto os meus colegas, né? Mas, ok, porque normalmente nós estaremos a investigar, a desenvolver pesquisa dentro de um campo científico, onde tem outras pessoas que já fizeram a mesma trilha, então perguntemos, aonde vocês costumam, então, ou você costuma publicar? Os seus artigos, ou os seus livros, seus capítulos de livros nesta área. Então, se tiver uma experiência, vai poder então ajudar. E é sempre bom ouvir isto primeiro e não se atreva a sair por aí selecionando revistas, então ouvir os seus colegas, os seus supervisores, seus docentes, se for o caso também, ou mentores, ou outros autores da mesma área que você os conhece e pode também perguntar onde que publicam e por aí, com alguma facilidade, irá chegar a uma amostra de revistas que depois vai escolher alguma para a sua publicação. A outra é aquela que nós consultamos base de dados. Eu vim falando sobre isso ao longo das apresentações anteriores. Sempre que eu falava das bases de dados, depois mostrava ali as revistas. Na última revista, na última base de dados, aliás, nós falamos sobre isso, aquela que apresenta as fontes, as 15 mais, onde os autores proeminentes publicam. Mas pronto, se eu sou um jovem investigador, sair recentemente da carteira, de doutoramento, principalmente, que aí já posso escrever sozinho, porque esse é o outro ponto. Nos níveis de licenciatura e de mestrado, não se recomenda que você faça ah, um trabalho de investigação que culmina com um artigo e faça isso de forma individual. Apoie-se aos seus supervisores principalmente, ok? Tente publicar com eles. Se olhar as minhas publicações que estão naqueles dois links, os meus 4 primeiros artigos publiquei sempre com a minha supervisora. Por sorte, a minha professora de mestrado e doutoramento foi, portanto, a minha professora de doutoramento foi a minha de mestrado. Então, estive com ela durante 6 anos a trabalharmos juntos e sempre publicamos juntos até a altura que eu depois regressei para o país. Então, esta é a forma que devemos seguir, porque quando nós publicamos com alguém que já é reconhecido, nós também, de alguma maneira, vamos ganhando alguma visibilidade. Um dos meus artigos fala de visibilidade lá. Vamos ganhando alguma visibilidade. Porque, como se diz?
não conhecem acho que conhecem esse ditado de que enxerguei longe porque me apoio nos ombros dos gigantes. Os físicos conhecem muito bem, mas os outros também. Ou nunca ouviram a falar sobre este ditado, que é ah, do Newton. Ok? Ele disse que enxergou longe, portanto, ele chegou à lei da gravidade porque usou as experiências do Galileu, na verdade. Acho que era esta o que ele queria dizer. Portanto, ele conseguiu enxergar longe porque usou os homens gigantes. Ok, ok, ou seja, sempre teremos que ter alguma bengala. A minha professora costumava muito de usar essa expressão. Nós precisamos de uma bengala para nos apoiarmos. E uma das bengalas muito importante de um jovem investigador é o seu supervisor. Então, se você conseguir sempre, naqueles primeiros anos, fazer trabalhos e publicar junto com ele, as pessoas que vão depois ler os vossos artigos, muitas das vezes vão citar o seu artigo porque está lá o nome do seu supervisor. Mas se não estivesse lá o nome dele, provavelmente nem iriam ler o seu artigo. Ok? Você entra na internet, pesquisa e encontra lá para o tema. Opa, está aqui o tema, tá bom? A primeira coisa que a gente faz é olhar quem é que escreveu, ok? Não interessa o tema ser interessante. Pode ser muito interessante, mas agora quem é que escreveu? Aí, depois de vermos quem é que escreveu, é quando interessa um pouquinho mais. Ok? Mas quem é que escreveu? Foi o Horácio. Mas com quem escreveu o Horácio? Com Susana Miro. Ok, epá, aqui vale a pena ler. Ok? Então, há isto tudo. É preciso nós também começarmos a perceber de que o mundo acadêmico, científico, ele é muito, muito, como é que diz? É muito complexo. Portanto, existem vários poderes simbólicos lá dentro que temos que ir ganhando aos poucos. Portanto, eu vou ganhar o poder simbólico quando eu estou associado ao meu orientador, ou supervisor, e em algum momento já vou dispensar o meu orientador, passo a ser eu mesmo, ok? Mas isso leva seu tempo. Portanto, isso, como dizia, quando nós vamos escolher, temos que ter em conta isso, perguntar aos nossos colegas, aos supervisores, as bases de dados e vermos quem são os autores que publicam naquelas revistas e com base nisso também vamos para lá. Claro que nem todas as revistas, por exemplo, aquelas que são as, as revistas de top, ok? Vão aceitar com alguma facilidade um artigo escrito por um indivíduo com nível de mestrado e que tenha escrito numa autoria única, singular. Vai ser muito difícil. Então, o seu trabalho, provavelmente, você tem que pesar isso. Será que eu consigo submeter ali naquela revista que só publicam estrelas da minha área? Então, porque vamos começar a se comparar, mas quem é esse que vem publicar aqui? Então, só para olhar o seu nome, ele já é rejeitado. Às vezes acontece isso também. Então, nós temos que pesar. Será que vale a pena ir para aquele núcleo de revistas ou vou para o mediano, onde, pronto, os menos prestigiados também publicam, mas não deixa de ter a qualidade desejada. Ah, Portanto, quando nós procuramos as revistas, nós temos que olhar também para o tipo de manuscrito que eu estou a escrever. Então, eu estou a escrever um manuscrito que, na verdade, é um artigo original ou um artigo de revisão. O artigo original é aquele que eu vou usar dados que eu coletei para depois analisar e chegar a um resultado que provavelmente é um resultado que é a primeira vez que traz aquela abordagem, ok? A originalidade aqui pode não ser na forma como eu fui buscar os dados, mas ser na forma como eu abordo a questão. Então, nós chamamos isso de artigo original. Mas agora, quando eu faço a leitura de vários artigos já publicados por outros, depois tento descrever como é que tem sido então feita o desenvolvimento de investigação naquela área, estou a trazer um artigo de revisão. E temos que olhar o que é que eu tenho.
aqui comigo que eu quero submeter. Se é um artigo do original ou um artigo de revisão, que pode ser também uma recepção, pode ser um estudo de caso e outros. As revistas, normalmente, elas dizem o que é que é elegível ali para ser publicado. Então, se a revista diz que só recebe artigos originais, não vale a pena eu tentar submeter um artigo de revisão naquela revista, porque vai ser eh, rejeitada. Então, é preciso também olharmos os formatos dos manuscritos que nós estamos a escrever, se se adequam para aquela revista. Se aquela revista não aceita, então não tente colocar lá. É preciso também perceber, hoje em dia, que temos as duas abordagens, a publicação em acesso aberto e a publicação restrita, ou aquela que teria que pagar para eu aceder. Se eu quero publicar em acesso aberto, então tenho que verificar se aquela revista ela aceita isto e quais são as modalidades para que isso aconteça. Devido a este movimento, hoje em dia, as editoras comerciais, todas elas já têm a modalidade de publicação em acesso aberto, mas muitas das vezes cobram taxas. Muitas das vezes não, sempre vão lhe cobrar alguma taxa para publicar naquela revista que não é necessariamente uma revista predatória, mas porque você está a publicar numa revista que eh, pertence de uma editora comercial que tem fichas comerciais já há bastante tempo, e ele precisa, então, manter a infraestrutura que vai usar para publicar, e todos os processos, isso são mantidos, já há um investimento feito. Então, é por isso que eles cobram, e sim, vão cobrar, tu vais pagar para publicar, e depois que publicou, fica disponível acesso aberto. Nós vimos na Science Direct de que existe muito conteúdo de acesso aberto, mas Science Direct pertence a Elsevier, que é uma editora comercial, exatamente porque os autores pagaram para que aquele artigo seja publicado em acesso aberto. E também porque hoje em dia grande parte dos financiadores, principalmente a União Europeia, as fundações Bill e Melinda Gates e outras já cobram exatamente isso. Se você vai receber o nosso financiamento para desenvolver uma investigação, no final, as publicações que resultarem deste financiamento devem estar em acesso aberto. E até então, até você podia prever um valor lá no projeto para pagar as editoras. Mas desde o ano passado, penso eu, a Fundação Melinda Gates já não aceita pagar esse valor. A União Europeia também já está a tirar esse valor, ou seja, é preciso que você encontre realmente uma revista que não lhe cobre nada para publicar nela, que já existem várias hoje em dia. Então, o que é isso? A comunidade científica internacional está a forçar, então, que o conhecimento produzido com financiamento público, que normalmente esse financiamento é de doação, ele deve resultar em conhecimento que fica disponível de forma aberta para todos, porque já houve um investimento para a produção. Para quê? Vamos ter que investir de novo para aceder, ok? Porque o que acontece é isso. O conhecimento é produzido principalmente para as universidades. E as universidades, grande parte delas recebem investimento público, ou seja, são financiadas por verbas de Estado ou por financiamento de projetos que também têm um cunho de responsabilidade social. Portanto, a Fundação Melinda Gates, ela tem cunho de responsabilidade social. Então, não é correto depois colocarmos aquilo de novo à venda, porque o financiamento era mesmo para trazer alguma coisa que beneficie a população sem ter que pagar. Ok? Então, há tudo isto e nós temos que perceber se estamos diante de uma obrigação de publicar na acesso aberto, então vamos procurar revistas que publicam acesso aberto, nunca revistas que não vão nos permitir isto. Okay? As revistas são de foco multidisciplinar, interdisciplinar, então depende muito também. Então, se você está fazendo um estudo que ele é de uma disciplina específica,
Isso significa de que ele não vai ser aceito com alguma facilidade numa disciplina multidisciplinar. Então, procure uma disciplina, uma revista daquela disciplina para fazer a sua publicação. Se você vai querer publicar numa editora específica, como nós vimos que existe a Elsevier, existe a Springer, por aí. Existem alguns casos em que, por exemplo, se está a fazer um mestrado, um doutoramento, ou porque recebeu fundos de algum financiador que tem alguma restrição ou alguma relação comercial com alguma editora, vai exigir que você, no final, publique nas revistas daquela editora. Acontece isso. Ou porque a universidade também tem uma lista de revistas que é aquela escolhida por julgarem que serão as mais adequadas, que têm a melhor qualidade. Então, você vai acabar publicando em editoras específicas nesses casos. E tem que tentar, então, seguir esses procedimentos e poder, então, dentro daquela editora, encontrar as revistas que melhor, então, se adequam para o seu estudo. E hoje em dia também há essa necessidade de publicar os dados de investigação. Portanto, os dados de investigação são aqueles dados que foram coletados, depois tratados estatisticamente por ferramentas e resultaram, por exemplo, em ficheiros, bases de dados que muitas das vezes não são nem citados lá no artigo. Então, e hoje em dia há uma obrigação de, para além de você submeter o manuscrito, aquele artigo que vai ser publicado, também deve, junto com este manuscrito, anexar então os ficheiros que contêm os dados brutos. E há os chamados repositórios de dados, que são eles que vão receber isso, e depois você coloca o link quando submete o seu manuscrito para eles verificar que sim, você já colocou à disposição os dados. E isto permite, então, que outros investigadores interessados no mesmo tipo de dados não precisem, então, replicar aquele trabalho, fazer tudo dizer quando já existem os dados. Ou vão lá buscar os seus dados e reutilizar. Muitos de nós em alguns estudos exploratórios, usamos dados, por exemplo, do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, por quê? Porque estão disponíveis. É o mesmo que está a dizer aqui. Você, enquanto investigador, produziu dados. Estão tabelados num Excel ou em qualquer outra plataforma. Por que não disponibiliza isso para outras pessoas? Ok? Haverá alguém que vai precisar disso, então pode ir lá buscar os seus dados e olhar numa outra perspectiva, provavelmente não é aquela que você até trouxe na sua publicação. E, ok, então, se tem todo este contexto, depois, como é que nós vamos saber das diferentes revistas que existem no mundo para depois lá ir percebemos se ela está adequada para o meu estudo, se ela publica revistas, aliás, artigos originais ou artigos de revisão. Como é que nós fazemos isso? Existem as ferramentas, as bases de dados que nós usamos nos permitem fazer isso, porque sempre elas vão ter lá a lista das revistas que são publicadas ou estão indexadas naquela base de dados. Podemos usar isso. É por isso que eu coloco aqui várias ferramentas, começando mesmo por DOAJ. DOAJ é o Diretório de Revistas em Acesso Aberto que são publicadas a nível mundial. Então, se nós entrarmos nesse link, depois podemos perceber de que ela pode nos listar aqui as revistas. Portanto, está selecionado agora aqui, diz que existem nesta base de dados 13 mil, não, 24 mil, 21 mil e 476 revistas, ok? É o total. Agora, desses 21 mil, 13.695 não cobram taxas. Lembra quando eu falei de taxas de APCs, né? Essas você publica em acesso aberto, não tem que pagar nada. Mas as demais, então, vão cobrar. Portanto, é um pouquinho menos que a metade cobram. Acima da metade, mas quase igual ali, não cobra. Esses são
as chamadas revistas diamantes. Portanto, há uma abordagem hoje em dia, portanto, o paradigma de publicação em acesso aberto é aquela que exige que, se você quer publicar em acesso aberto, por que que você está a cobrar do autor? Então, não cobre do autor também. Encontre forma de financiar a publicação sem necessariamente cobrar do autor nem do leitor. Sabemos que sempre haverá um investimento necessário para manter a publicação, sim, mas não deve, então, este custo ser repassado para o autor ou para o leitor, ok? Não cobrar taxas, é exatamente isso. Não cobre taxas do autor, assim como do leitor. Portanto, essas são as revistas sem taxa, chamadas de revistas de publicação diamante, em acesso aberto. Ah, e pronto, e daqui nós podemos analisar a lista que segue aqui embaixo. Deixa eu ver se eu clicar aqui, vai listar aqui as revistas, estas aqui. Depois posso procurar por área, por aí. Mas não é um mecanismo fácil este aqui. Então não é esse que eu quero mostrar para vocês. Tudo bem, nós devemos saber que existe. Mas, por exemplo, este aqui. Esta ferramenta, Enago Open Access Journal Finder, é uma ferramenta que nos permite ah, usar um mecanismo de busca, ok? Portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Ao invés de percorrer uma lista de revistas assim aleatoriamente, eu já preparei o meu manuscrito. Tenho uma ideia mais ou menos do resumo. Posso não ter o manuscrito completo, né? Tenho a ideia do resumo, porque todo manuscrito sempre vai começar por aí, a ideia do título, resumo e palavras-chave. Eu posso usar esses elementos para procurar revistas que sejam adequados para aquele assunto que é tratado naquele meu manuscrito. Então, por exemplo, se eu pegar um manuscrito qualquer meu aqui, vamos lá, vou procurar, portanto, eu vou usar este aqui. Acho que esse é um artigo já publicado em algum momento, sim. Então, eu pego esse título. Não, vamos pegar na versão inglesa, não em português. Vamos pegar o abstract, ok? Pegamos o abstract. E vou colocar aqui nessa janela, ok? Ah, e depois coloco o meu e-mail aqui e pronto, eu digo Find Journal. O que é que vai acontecer? Portanto, esta aqui é uma ferramenta que, com base no abstract do seu manuscrito, ele vai fazer uma pesquisa para encontrar revistas ah, que tem publicado assuntos semelhantes, ok? Que tem publicado assuntos semelhantes. Aí vai me trazer aqui uma lista que normalmente publicam algo próximo daquilo que eu estou a colocar no meu resumo. E a partir daí já tenho uma amostra, não maior, para eu fazer então a verificação de alguns elementos que me podem permitir escolher uma ou outra revista. Às vezes também posso não ter muita sorte nisso. Portanto, o assunto que eu coloquei aqui tem muito que ver com acesso aberto, né? Esse é um artigo sobre, deixa eu ver o título, era sobre o que mesmo? Dados abertos, acho que é isso. É isso? Sim, dados abertos. Então, esse é um assunto multidisciplinar. Pode ser publicado em qualquer revista, em princípio. E é por isso que também o que aparece aqui como resultado, ele são de várias áreas, essas revistas que estão aqui. Acho que, então, a partir disso, eu já posso, nesta lista, analisar as opções que me traz a ferramenta
de acordo com o assunto. Mas o que é que eu vou analisar aqui? Porque eu estou à procura de uma revista que seja uma revista de prestígio, né? Para publicar. O que é que me remete ao prestígio são as métricas. É por isso que nós colocamos as métricas aqui. Temos as métricas de citação, que é o fator de impacto que está ali. O site score também tem de citação. E pronto, essas duas métricas têm sido muito utilizadas para escolher uma revista. Quanto maior for o índice do site score ou do fator de impacto aqui, essa revista então tem muito prestígio, ok? Na comunidade. Veja que esta aqui é de 0,05. Dá uma revista que não é lá muito prestigiada na área, mas pronto, já tem alguma coisa, mas se está abaixo de zero, de um, é porque é realmente muito baixo o prestígio que ela tem. Se está acima de um, já começa a ter algum prestígio que vale a pena. Se eu sou um jovem investigador, posso publicar lá, mas assim, abaixo de zero, 0,0, é muito baixo esse indicador, ok? Então, é isso que nós avaliamos aqui, e alguns vão trazer o país onde é publicado também, e vejam que este, com o menor fator de impacto, é de um país africano, e nos remete àquele assunto que estivemos a discutir no outro dia. Por quê? Porque nós mesmos africanos publicamos fora e vamos ler artigos que estão lá fora, o que significa que nós, quando nós publicamos fora e lemos o que for publicado lá fora, vamos elevar este fator aqui, porque esse fator tem que ver com as citações. Quantas citações receberam os artigos publicados nessa revista num certo período? Portanto, é o período de 2 anos, na verdade, que é avaliado aqui, os últimos 2 anos normalmente. Quantos artigos foram publicados naqueles 2 anos e quantas citações receberam? É que dá este indicador. Mas esse indicador tem que ver com a leitura e com quem publica lá. Os que publicam aqui normalmente são os próprios lá da Quênia, mas eles, quando publicam aqui, mas para realizar suas pesquisas, depois vão ler o que está ali, depois publicam aqui. Logo, este fator aqui nunca vai subir, ok? Vai estar sempre embaixo, ok? Porque eles leram aqueles ali e ao ler esses aqui, subiram o indicador deles, depois vieram publicar aqui, mas quando eu quero fazer algum estudo qualquer, eu não leio os meus pares aqui de Moçambique, sempre vou ler lá os portugueses, os brasileiros, os ingleses, os americanos, e meio termo estou a subir os fatores de impacto daquelas revistas são publicadas daquele lado, não deste lado. E pronto, são apenas comentários, não digo que não façam isso, mas é o que acontece, que muitas das vezes vamos encontrar as revistas dos países em desenvolvimento com fatores de impacto muito baixos, porque é exatamente a marginalização que nós mesmos fazemos à nossa ciência. Que não consumimos a nossa ciência, consumimos a ciência dos outros e produzimos ciência para os outros também, ok? Aí acabamos sempre dando este crédito ao outro. Aí vou para o outro slogan, que é chamado de efeito Mateus. A quem tem mais será dado mais, ok? Então, claro que nós sempre olhamos para o fator de impacto como sendo o indicador que me leva a publicar. Então, quanto maior for o fator de impacto, é lá onde eu vou. Quanto menor for, é lá onde eu não quero ir. Logo, quem tem mais, mais será dado. Esse é o chamado efeito Mateus na ciência. E tem a ver com o Mateus da Bíblia também. Ok, então essa é uma ferramenta, mesmo para só nós percebermos como funciona. Depois vocês poderão, com mais devagar, explorar isto. Não vou falar das copas, porque já falamos dela ontem, aliás, na última aula. Funciona do mesmo jeito. Esta aqui é semelhante ao Enago, acho que sim. Ela também tem um formulário que eu posso usar para pesquisar revistas similares em termos de contexto que eu esteja a publicar. Não sei, parece que está.
sim, aqui eu posso colocar. Não, esse já acho. É aqui. Eu posso colocar aqui o abstract. Sim, abstract. Posso usar o nome da revista ou da editora. Se eu coloco o abstract aqui, depois pesquiso, então depois vai me dar um resultado semelhante àquele, que depois disso faço a análise das métricas para depois decidir qual é a revista que eu vou usar. E não são somente métricas, mas também tem que depois olhar para outros fatores lá. Então, esta aqui, por exemplo, me trouxe uma lista aqui enorme e ela já coloca aqui o nome da revista e quem é qual é a editora e qual é o fator de impacto em termos de categorias daqui de baixo, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Portanto, eu estou a ler o que está aqui, que são as categorias que estão aqui. Então, podemos ver que há muitas revistas aqui do médio fator impacto, e esses estão, para nós, tá bom. Se conseguires publicar numa revista de fator de impacto médio, você fez um trabalho que ah, tem uma qualidade, porque isso também tem que ver com o processo editorial e de revisão que vai passar o seu trabalho. Portanto, as revistas de fator de impacto médio alto são mais exigentes em termos de revisão do que as revistas de fator de impacto baixo, muito baixo. Então, aqui, neste nível, sempre vai ter muita discussão com os revisores, vão te mandar mudar muitas coisas às vezes, mas é porque também você está a tentar publicar num ambiente onde há muita gente publicando coisas semelhantes ao que você está a tentar. Então tem que estar mesmo bem abordado e justificável para ser publicado ali. Então, é isso que nós tentamos fazer aqui, e depois teria que entrar em cada revista para ver, por exemplo, esta aqui, e depois aparece aqui, então, os indicadores, já numerados, estão aqui, e neste caso, ela até já te diz aqui de que essa revista, ela cobra APCs, portanto, ela não é uma revista de publicação tanto o de acesso aberto, portanto, é opcional. Portanto, tu podes publicar as revistas que são opcionais. Tu tens duas vias. Publica em acesso fechado, ou seja, não pagas nada e publica lá, e você vai receber uma cópia, se for aceito, e depois qualquer um que quiser aceder ao seu trabalho terá que pagar para aceder. Se você está bem com isso, então não precisa pagar os US$ 2.450 que estão aqui. Mas se você é daqueles que acha que todo o conhecimento produzido deve estar disponível para todos, então você vai pagar isto aqui para que todos depois possam ter acesso. É o que está a acontecer hoje no mundo. Há muitos autores que pagam para nós podermos aceder. Portanto, quando a gente diz que está a aceder de conteúdo de acesso aberto, é porque alguém pagou. E normalmente esse alguém não é o próprio autor, né? É quem financiou aquela investigação, ok? Até então era fácil conseguir financiadores de projetos de investigação que também financiavam a publicação, mas como eu disse, está a mudar isso. Desde a Covid para cá, a Covid vem ensinar a comunidade científica a maneira boa de estar, de que o conhecimento tem que estar disponível de forma grátis para todos. Então, há esta tendência de que os financiadores agora dos grandes projetos de investigação, que sabem que no final aí eh, há de resultar em conhecimento importante para o desenvolvimento econômico e social do mundo, então acabam obrigando que tudo que se produz de conhecimento com o nosso financiamento tem que estar disponível a ser aberto. E uns pagam, mas outros já não querem mais pagar, o que significa que já não poderemos publicar em revistas dessa natureza que que são de acesso fechado, com opção para publicação em acesso aberto e com cobrança de chamadas APCs. E continuando aqui nas ferramentas, não vou para esta aqui, vou para o próximo slide. Quero ir para uma ferramenta que é da Elsevier, esta aqui. Ok? Vou para esta aqui. Será a última que nós vamos ver. As outras vocês depois poderão entrar e explorar. Portanto, é semelhante às outras. Opa.
vou usar o mesmo artigo, depois faço Find Journal. Vai fazer a verificação, depois vamos trazer aqui também a lista, ok, as diferentes revistas que podem aceitar o meu artigo. Como eu disse, esse é um artigo multidisciplinar, então pode estar em qualquer revista realmente, mas haverão situações em que nós vamos ter coisa próximo do nosso tópico. Ok, o que é que nós temos aqui então? Esta ferramenta ela nos lista as revistas por aqui no meio, ok? E depois traz as informações como esta revista, por exemplo, não tem um fator de impacto ainda, pelo menos não está disponível, mas tem um set score que é 4,2, não é mau, mas é muito baixo ainda. E depois, aqui até nos indica o tempo necessário para você receber a primeira reação do corpo editorial. Se eu submeto hoje, tenho que ter em conta que vou aguardar por aí quase 2 meses para receber a primeira decisão de se o meu trabalho vai avançar para avaliação ou não, ok? Esta aqui é de se vai avançar para avaliação, para avaliação pelos pares. Portanto, essa aqui é uma avaliação administrativa, aquela que verifica se o seu manuscrito eh, cumpre com os requisitos que são determinados lá na revista, como a forma de escrita, as normas, o escopo, se ele é daquela área acadêmica, daquele campo científico. Portanto, se cumpriu tudo isto, então ele vai passar para a revisão. E só vai receber essa informação quase passados 60 dias, né? Ou 56 dias estão aqui. E depois há um período de espera para ouvir, então, a reação dos avaliadores, que varia de até 157 dias, ou seja, mais de 6 meses, ok? Mais de 6 meses. Você ainda não recebeu a informação de se será aceite para a publicação, ok? Estamos a falar aqui mais ou menos de, ah, arredondando isto aqui, dá quase 9 meses, 8 meses e alguma coisa. Então, quase um ano eu estou num processo de submissão para aceitação. Depois que foi aceito, logicamente, já pode haver um trabalho de revisão de uma e outra coisa, mas deste período para lá já está tudo garantido que será publicado. Agora, também mostra de que ela tem uma opção de publicação em acesso aberto, mas cobra uma PC de US$ 1.030. E a outra também vai trazer as mesmas informações e aqui, essa aqui é mais rápida em termos de resposta para a primeira decisão, aquela que diz que é administrativa, né, que se vai passar para a revisão, mas depois o tempo de espera até a aceitação é um pouquinho maior, 183 dias, e cobra 3.200 euros, né? Não, dólares para coisa. Então, são as informações que depois, não só essas não são suficientes para você decidir, às vezes é preciso entrar na própria revista para depois verificar se ela realmente é adequada àquilo que você quer. E aqui dentro da revista, nós sempre recomendamos que você vá para este menu About, é lá onde estão as instruções para os autores e outras informações relevantes para a avaliação da revista, e daí decide se vai ou não publicar nela. Está difícil de abrir, mas deveria abrir. Ok. Então aqui está o scope, está o corpo editorial, e outras informações, vamos lá ver. Aqui. Aqui está o guião para autores, portanto, antes de começar a escrever para uma revista, qualquer que seja, é importante você vir aqui analisar o guião para autores, porque é ela que vai te dizer como é que deve organizar artigos para aquela revista e como é que é feito o processo de revisão, está ali. E depois, no caso dos números especiais, a questão do acesso aberto, a questão ética e outras informações importantes para os autores. Então, tem que analisar isto. Vou voltar para o meu slide, já percorremos isto tudo.
E fui falando um pouco sobre isto aqui, mas ok. Depois que eu localizei ali a revista, tenho que avaliar, é o que eu estava a mostrar há bocado. Para avaliar, eu preciso entrar na revista, e também e ver os requisitos para a elaboração de manuscritos e outros elementos importantes. E depois também tenho que verificar se o financiador me obriga a publicar em acesso aberto ou não, e ver se aquela revista ela vai aceitar. A revista tem visibilidade nas comunidades que pretende atingir, portanto, ela vai. Você tem que olhar. Normalmente as revistas dizem a audiência que querem atingir. Então, é esta visibilidade que se refere aqui. Portanto, em algum momento lá nas informações da revista, há de aparecer aqui a quem se destina principalmente esta revista. Portanto, esta aqui é a sua audiência. Se você também quer atingir aquela audiência, então é ali onde você tem que publicar mesmo. Ah, Existe uma chance razoável de aceitação do seu manuscrito. Não mostrei aqui, quando estava, acho que sim, algumas das ferramentas, essas ferramentas de auxílio, mostram aqui, não está aqui, não está a aparecer, a taxa de aceitação, ok? Então, se você chegar numa revista que diz que a taxa de aceitação é de 10%, epá, 10% são poucos, né? Quando é 50% são muitos. Portanto, para você estar entre os 10% dos que são aceitos, é porque você está naquele núcleo dos que são prestigiados escritores, ou aqui. Esse aqui mostra aqui. A taxa de aceitação aqui é de 9%. Quanto menor for a taxa, é porque a revista ela é muito exigente. Quanto maior for a taxa, ela exige menos, ok? Então, se a taxa é menor, bom, e eu tenho pressa de publicar, aí eu vou pensar duas vezes, portanto, é o que está aqui. Vou pensar duas vezes se vale a pena ir para ali, para depois procurar a gente chama de via sacra, né? Também aqui, os católicos que conhecem isso, vou procurar a via sacra até conseguir publicar. Não me interessa quanto tempo for, mas vou estar ali porque eu quero publicar ali. Mas se eu estou com pressa, então, talvez não valha a pena se a taxa é aquela de 9%, indica-me de que é possível publicar, mas há de haver um trabalho muito grande a ser feito aqui. E, portanto, o que é que as métricas te dizem? Aquelas que nós já falamos, quanto aqueles indicadores todos. Então, o que é que te dizem assim? É uma revista com fator de impacto alto, tanto acima de 5 ou abaixo de zero. É isso que nós temos que olhar. Ah, a revista denota prestígio, incluindo a prática de revisão por pares. Portanto, sim, no caso, vejam que esta revista que nós entramos aqui já informa como é que é feito o processo de revisão, ok? E se a revista não coloca isto aqui, é porque, pronto, até pode seguir, mas depois não sabemos como é que faz. Então, essas informações são relevantes para nós avaliarmos e termos certeza que estamos a submeter numa revista que segue todos os requisitos de qualidade de publicação científica. E isso também nos remete a dizer que, pronto, essa revista não é predatória, porque revistas predatórias não têm essas coisas todas. Elas tentam simplificar o processo, tanto que em uma semana dizem que você vai conseguir publicar. Se uma revista diz que ela vai levar 26 dias para te dizer a primeira resposta, se vai ou não ser aceita, a outra diz que em uma semana eu vou colocar a publicar. Então pense bem, se realmente é uma semana a revista coloca em publicação, é porque essa revista não segue os procedimentos tradicionais de publicação científica e logo a sua qualidade também é muito baixa. Portanto, não há uma revisão rigorosa lá. Ok, bom, não vou caminhar nisto. E vocês depois podem fazer isto, porque acho que. O que é que se passa aqui? Ah,
vamos, já comentamos algumas das coisas que estão aqui sobre isso, é um euro ali. Vou para as métricas. Aqui é um euro, qualidade, falta um ali. Portanto, as métricas que eu tanto falei são estas. Portanto, as métricas de contagem de citações, portanto, quantas citações acumuladas desde a publicação até hoje. Eu publiquei em 2004, de lá para cá, quantas citações recebi. Em alguns artigos eu não tenho uma única citação, não vou esconder. Vocês depois podem perceber quando pesquisar na internet, muitas das minhas coisas estão na internet. Então, pronto, pode ser um indicativo de que ou não interessa para aquela comunidade onde eu publiquei, ou não tem a qualidade desejável, ou, no nosso caso, eu sou aqui de Moçambique, fui publicar lá no Brasil. Claro que os brasileiros, provavelmente, não têm nenhum interesse em ler coisas sobre nós aqui, mas provavelmente se eu tivesse publicado aqui, provavelmente já tivesse alguma citação. Portanto, também tem isto, ok? Field Weight Citation Impact. Portanto, esse é semelhante ao fator de impacto que não está aqui, mas ele é ponderado. Depois temos o H-index, que é o índice H. Então, são as diferentes métricas que eu não vou realmente tentar aprofundar isto, mas é importante que vocês reconheçam elas quando aparecem nas páginas das revistas, que são esses números que andam por aqui. Então, aí é só para ver como é que eles são calculados, o que é que significam, e pronto. E outro dado interessante que já tínhamos falado, que tem a ver com como é que se diz isto? As métricas alternativas, que são alternativas às métricas de contagem de citações. Aqui olhamos para as métricas que têm a ver com o uso pela comunidade daquele documento. Portanto, quando nós publicamos um documento, um artigo hoje em dia, há uma tendência sempre depois de partilhar via Facebook, via Twitter, e depois as pessoas começam a comentar. Portanto, isto pode ser muito mais importante do que simplesmente olhar para o número de vezes que o seu documento foi lido. Portanto, olhar para os comentários que são feitos. Portanto, portanto, eu li este artigo, é muito bom sobre isto, sobre aquilo, me ajudou nisto. Então, aí nós começamos a perceber de que sim, aquele conhecimento ele criou algum impacto na comunidade, ok? Agora, o número ali pode ser que não é necessariamente um impacto, mas é uma crítica muito grande que está sendo feita para aquela revista ou para aquele artigo. Então, é por isso que há uma corrente hoje em dia que está contra a avaliação de qualidade associado a este indicador, porque este é o indicador mais utilizado hoje em termos de aferir a qualidade de uma revista, mas ele é baseado na revista, não no artigo. E você diz que vou publicar o meu artigo naquela revista, mas o seu artigo não tem qualidade, e está publicado numa revista com qualidade, por causa do número que ele recebeu de citações. E como é que nós podemos então perceber qual é o nível de qualidade de cada artigo que está lá? Porque às vezes, numa revista, uma revista publica em média 10 a 15 artigos, ok? Um número em cada número, 10 a 15 artigos. E daqueles 10 a 15 artigos, somente dois artigos é que recebem citações. Os demais artigos não recebem nada, mas todos eles serão avaliados por este indicador que avalia a revista. É daí que acontece, então, essa discussão. Como é que nós estamos a dizer que todos que publicaram ali têm o mesmo prestígio quando apenas estão na boleia de dois ou três autores? Ou seja, se eu for publicar numa revista onde publica o autor prominente da área, a tendência é olhar para o meu artigo como também se fosse de grande qualidade, mas não é. Provavelmente ele está aí somente de boleia, porque tem lá aquele indivíduo que
move as massas, né? Move as comunidades. As comunidades vão ler coisas daquela revista porque querem ler aquele indivíduo, não necessariamente os demais autores que estão lá. Então, há esta discussão hoje em dia à volta dos indicadores numéricos. E por isso que essas são chamadas de indicadores ou métricas alternativas que nos podem trazer uma outra forma de olhar a avaliação da publicação científica. E por fim, nós também podemos encontrar uma outra ferramenta, que é esta aqui, Pink Check Submit. Pense, verifique e submeta. Portanto, é o que nós estivemos a fazer aqui. Portanto, antes de qualquer submissão, você deve pensar o que tu queres, mas depois disso, vai verificar. O que é que estamos a dizer? Esta ferramenta, se eu clicar aqui nesta ferramenta, ela vai nos dar um formulário que nos permite, então, fazer a verificação ah, de critérios de qualidade de uma certa revista ou de um certo livro. Ok? Se eu quero fazer submissão de um artigo em uma revista, eu vou usar esta ferramenta. Se eu quero submeter manuscrito para um livro, vou usar esta ferramenta. Então, se eu clicar, e esta ferramenta pode ser usada nas diferentes línguas, portanto, português, inglês, por aí mais. Bom, se eu clicar aqui, então ele vai me trazer aqui onde está o formulário, este formulário aqui, ok? E eu vou responder, portanto, o check é exatamente responder isto aqui. Deixa eu ver onde está. Ok. As línguas estão aqui. Pode-se traduzir, se quisermos, na versão portuguesa, é só colocar ali. Então, como dizia, pense antes de enviar, mas porque exatamente para evitar enviar o seu manuscrito a uma revista predatória. Principalmente isto, temos que evitar a todo custo isto, não, nunca publicar os nossos manuscritos em uma revista predatória. E para isso, então, se responder estas perguntas, digamos, com mais de 10 não, bom, duvide dessa revista. Ou seja, para cada resposta sim, é um fator de qualidade bom. Para cada resposta não, é um fator de menor qualidade daquela revista. Então, a primeira coisa, a pergunta é: você já leu algum artigo daquela revista? Se você nunca leu, por que você quer publicar lá? Então, não faz muito sentido. Você não lê artigos daquela revista, mas você quer publicar lá. Quer dizer, você desconfia do conteúdo, mas quer colocar o seu conteúdo lá. Não faça isso. Então, se é não, ok? Já nos leva a desconfiar de não ser uma boa revista, de não ter a qualidade desejada, ok? Mas se eu já publiquei, ok, sim. Portanto, para cada sim aqui vale a pena seguir o caminho. Se eu não responder, é porque é um não, né? Então, esse é um check que está a referir aqui. Portanto, eu vou fazer esse check. Quanto maior o número de checks eu tiver aqui, então significa que a revista está a atender a uma boa qualidade. Agora, outra, é fácil encontrar os artigos mais recentes na revista? Se for sim, ok. O nome da revista é único, não é semelhante a outros. Portanto, as revistas predatórias tendem a copiar o nome de revistas já consagradas para enganar as pessoas. Então, se é sim, ok, a revista pode ser encontrada no portal do ISSN. Portanto, esta aqui é uma entidade internacional que faz o registro das revistas científicas publicadas no mundo. Então, se ela está registrada aqui, é sinal de que, pronto, cumpre com alguns requisitos. Eu não disse que cumpre com todos, mas pelo menos cumpre com alguns. Então, se for registrada é porque ela publicou pelo menos um primeiro número, e essa entidade só dá o ISSN depois que você publica o primeiro número, eles entram lá na sua página, verificam se está lá tudo que você disse que fazia e te dá um número. Se é assim, ok. Então, é o que vai acontecer. Então, no final,
Eu vou só marcar alguns. Se eu não marcar alguns daqui, por exemplo, a revista, o membro é membro, se eu sou um membro do Comitê de Ética das Publicações, não, não, não. Se aquela revista ela é membro da COP, é muito importante isso, porque as revistas que são membros da COP é porque elas seguem preceitos éticos de publicação. Então, se ela não é membro, até pode não ser membro, não significa que ela não se orienta por preceitos éticos, mas ela precisa estar lá, ok? Mas se a revista ainda é nova, ainda não tem todos os aspectos bem construídos, logicamente não vai ser membro. Mas se ela já é membro, então isso me dá alguma garantia de que ele, pelo menos, segue todos os padrões éticos de publicação, e que é muito importante. Ou pelo menos tenta seguir, ou orienta-se pelos padrões. Se está no DOAS também é porque ele cumpre com alguns requisitos de publicação científica, como a revisão por pares, corpo editorial prestigiado e outros elementos. Então, esses cheques aqui é que me permitem, no final, eh, se dizer se eu vou enviar ou não. Então, eu posso fazer o download do resultado, ele vai verificar o que está ali, e depois vai gerar aqui uma página com o resultado. Mas, como disse, se eu não respondi a alguma pergunta, é porque já devo começar a duvidar da qualidade daquela revista. O mais importante é isso. Portanto, quanto mais sims eu tiver, é porque a revista realmente ela tem algum prestígio, tem alguma qualidade, mas não significa que realmente ela é de boa qualidade, mas pelo menos cumpre com os requisitos, né? E isso é importante. Daí posso, então, decidir em submeter. Mas se eu responder 30, 40% disto aqui como não, então não o é aconselhável submeter lá. Ok? Então, isto é o que nós tínhamos aqui como conteúdo. Portanto, as slides estão com algum erro ali, depois vou corrigir. Não sei se é o mesmo slide que está na plataforma, mas acho que não é. E a última parte, então, tem que ver com as ferramentas antiplágio, o que está aqui. Na verdade, aqui a única coisa que eu quero é mostrar de que existem várias ferramentas que vocês podem utilizar para fazer o check. Provavelmente até já conhecem, mas quem não conhece pode então usar esta lista. Esta é uma lista. Grande parte das ferramentas que estão aqui, portanto, é uma lista enorme. Grande parte das ferramentas tem uma versão gratuita que você pode usar na internet, mas tem muitas limitações. Então, sempre que estiverem a preparar algum manuscrito, as vossas dissertações, teses, passem por um verificador de similaridade para ver o nível de similaridade que o vosso documento pode ter e ir ajustando isso. Portanto, todos nós, quando escrevemos qualquer que seja o trabalho, vamos ter sempre alguma similaridade com outros textos já publicados. O mais importante é que nós temos que ver qual é o nível de similaridade, que é aquele é considerado realmente de plágio ou não, não necessariamente. Porque se eu citei, está lá bem citado e não posso, então, considerar como não sendo plágio. E eu não vou entrar nas ferramentas aqui, mas vou mostrar então a ferramenta que a UEM está a utilizar nesse momento. Portanto, a UEM está num processo de implementação do Turnitin, que é um dos softwares de verificação de plágio. Qual é o nível de aceitação de similaridade? Boa pergunta. Vai depender das instituições. Cada entidade vai, então, determinar o nível de similaridade aceitável. Algumas revistas científicas aceitam um nível de 5%. Nos artigos científicos é possível, porque os artigos são textos muito curtos, né? São normalmente de 15 páginas no máximo, ou menos. Então é possível ter um nível de similaridade de até 5%, com alguma facilidade, ajustando
os textos citados. Eu vou dar um exemplo deste que está aqui mesmo. Este é um texto escrito por mim, portanto, é aquele que estivemos a ver ali há bocado, ok? E eu coloquei aqui na plataforma e este é o resultado que foi me dado. Portanto, ele tem um nível de 9%, mas também porque já está publicado, né? Então, pode estar até a comparar com ele mesmo, já publicado. Foi publicado na revista BAD, vejam que está aqui até. Então, algumas similaridades é porque eu estou a fazer verificação de um texto que já está publicado. Então, ele vai encontrar exatamente esse texto publicado e traz aqui. De qualquer forma, encontrou 9%. Então, no caso dos artigos, tinha que ser por aí 5%. Mas no caso das teses, ah, pode ser entre 10% e 15%, vai variar muito das instituições. Nós, aqui na UEM, e eu estou a coordenar a comissão que está a trabalhar nisto aqui, na implementação do Tarnitine, neste momento, ainda está num processo, estamos a elaborar o regulamento, e o nosso regulamento, então, sugere um nível de similaridade aceitável até 10%, ok? Eu disse depende de cada instituição. E a UEM, neste momento, está num processo ainda de aprovação. Na verdade, amanhã mesmo vamos para o Conselho Acadêmico. E a nossa proposta inicial é que o nível aceitável na UEM para todos os tipos de trabalho, artigos, teses, dissertações, monografias, é de 10%. Acima de 10%, é preciso trabalhar o texto, ou seja, quando você submete o texto aqui na plataforma, ele vai, então, fazer os seus flags aqui, portanto, os alertas estão aqui. Então, você tem que depois vir verificar o que é que realmente ele está considerando como plágio. Portanto, vejam que ele sinalizou isso como plágio, mas isso não é plágio, é o nome do autor. Então, este autor sempre vai ter essa informação nos trabalhos dele. Então, isto aqui tudo, pelo menos, vai sair do plágio, ok? Então, este título é porque ele já está publicado, é por isso que ele vai aparecer ali mesmo, ok? Está no Zenodo, publicado lá e está no BAD. Não tem como eu tirar, porque ele é um texto publicado. Mas, por exemplo, Horácio Zimba, sempre quando eu submeto um artigo hoje, depois que eu terminei a formação, estou aqui, então submeto sempre colocando essas informações. Então, essas estão a ser considerados aqui como sendo similares ao outros documentos, mas para o efeito deste artigo, isto pode ser anulado, né? Eu posso dizer de que sim, para esse caso, não precisa considerar, portanto, não precisa considerar isso, vai excluir da similaridade aqueles textos. Então, é o que normalmente se faz nessa análise. E depois, aqueles que realmente é porque eu não fiz a citação, eu vou ter que reescrever fazendo novamente. Portanto, se eu olhar para aqui, este é, um, é, um, é o título, eu não tenho, vamos lá ver o que mais ele coloca como plágio, de tudo que está aqui, tinha que ser, pronto, isto são pequenas coisas. Se tivesse uma frase dessa toda pintada, aí sim seria o problema. Neste caso, isto aqui pode passar. Portanto, nem sempre o índice que está ali significa de que há um plágio. Portanto, é preciso depois analisar o que é que significa isto aqui em termos de similaridade. Que tipo de trechos estão a ser considerados aqui como sendo críticos para a validação. Então, é isso que nós fazemos. Então, colegas, era mesmo só isto que nós tínhamos hoje. E pronto, se houverem observações, perguntas, estamos disponíveis para então dialogarmos. Obrigado. Sim, Bruno? Doutor, é possível usar
esse sistema e ir analisando cada vez que eu vou fazendo o meu trabalho, para não correr o risco de, no final, de verem que tem plágio. E tinha que ser dessa maneira mesmo. Ok. O conselho que nós queremos dar quando nós tivemos a aprovação do regulamento é exatamente esse. O autor não tem que esperar o último dia para fazer isto. Vai fazendo isso à medida que está a elaborar o trabalho. Porque aí tem menos chance de, lá no final, ter um grande trabalho, um retrabalho, na verdade, né? De refazer a escrita e tudo mais. Então, sim, essa seria o procedimento correto. Então, à medida que vai escrevendo, vai fazendo o check. Então, vai ter menos índice de similaridade no final. E se não fizer isso, vai fazer no fim. Logicamente, o seu trabalho, quase tudo ele vai ter isto. E eu fiz, por curiosidade mesmo, semana passada, uma verificação de uma monografia e encontrei lá 38% de plágio. É muito, mas já está defendida, né? Mas, ok, docente, uma monografia já definida, a pessoa já levou o documento, é capaz, pode mandar voltar? Neste caso em que nós ainda não tínhamos isto instituído, não faz sentido na UAM, mas pronto, é preocupante, mas não faria sentido. Acho que não faria sentido. Por exemplo, eu digo isso porque, por causa do chat GPT, muitas universidades fora cancelaram muitas monografias e trabalhos de muita gente, por causa disso, descobriram que a maioria delas era plágio. Praz. Eu não sei qual será o tratamento que nós vamos dar aqui. Não sei, sinceramente, não quero estar nesse júri que vai decidir sobre isto, porque vai ser, é alarmante. O nível de plágio que nós temos. Ok? Nós fizemos. Eu estou numa comissão, né, como eu disse, né? Amanhã vamos apresentar esse trabalho no Conselho Acadêmico. Estamos, inclusive, a elaborar um artigo agora, que será apresentado na Conferência Científica deste ano, em setembro, que não é. Vamos fazer uma amostra das teses, ok? Vamos pegar uma amostra das teses definidas na OEM, de dissertações, e vamos passar pelo Turnitin. Não vamos expor as pessoas, logicamente, lá, mas vamos tentar trazer o tipo de plágio que tem estado a acontecer. Ok? A ideia não é ir mostrar quem é, não. A ideia é mostrar o que está a acontecer para ver se a gente consegue encontrar uma solução para evitar isso nos próximos anos. Mas é alarmante mesmo, muito alarmante. E não sei se nós teremos a coragem de cancelar certificados, porque iríamos cancelar de todo mundo aqui. Mas, docente, eis que tudo se fez novo. Não percebi? Eis que tudo se fez novo. Não entendi ainda. Eis que tudo se fez novo, o que significa que aquilo que passou, passou. Ok, tá bem. Sim, sinceramente eu acho que não vamos por esta medida, mas de agora em diante, então temos que começar a olhar para as coisas com alguma seriedade. Porque se formos por essa medida, capaz até de cancelar de alguns docentes que já estão aqui a dar aulas, né? Pronto, os contextos são diferentes, e muitas das vezes também as análises feitas nessas ferramentas podem nos levar a pensar de que houve plágio, quando não necessariamente houve plágio. Então, no final, sempre há de haver a mão humana ali a decidir se há plágio
ou não há plágio. Como estava a mostrar, deixa eu só, então, esta aqui, esta monografia já está defendida, o nível de plágio apresentado é 32%, ok? E pronto. É claro que eu entrei, é uma monografia que fui, eu fui o supervisor, inclusive, eu entrei depois da monografia, tentando ver algumas coisas que é possível que, assim, numa análise mais cuidadosa, a gente perceba de que não é necessariamente plágio. Alguns, os nomes, por exemplo, o nome da UEM vai aparecer várias vezes em vários documentos, não podemos dizer de que é um plágio, ok? Deixa eu ver se eu clicar aqui neste aqui, que é uma coisa. Então, ele começa depois a me mostrar o que é que ele considerou plágio aqui no documento. Então, vamos lá. Ou similaridade, não necessariamente plágio, porque não podemos ir por essa via. Então, se eu vou para este, é porque eu cliquei no 2 só. Então, vejam que são siglas que, em princípio, a sigla sempre estará descrita dessa maneira em muitos documentos e se aparecer isto contabilizado ali, vai elevar o nível de similaridade. Então, são esses aspectos que depois é preciso, de forma cuidadosa, ir analisando se é considerado plágio ou não. Ok? Porque não tem como escrever de outra maneira isto aqui, vai ser assim mesmo. Ok? Então, naqueles casos que estamos a falar já da construção frásica aqui no texto, isso depois temos que ver. Mas, ok, estamos a falar de quatro palavras que apareceram aqui dessa maneira. Se fosse todo o parágrafo aqui brodado assim, sim, é plágio. Mas se é daquela forma só, normal que aconteça isso. Então, também vai ser retirado. Então, são esses aspectos que eu digo. Às vezes, até pode ter um nível que, na primeira, digamos, verificação está neste nível, mas depois, quando analisamos o documento ah, passo a passo, podemos perceber de que talvez não é tudo aquilo ali. Ok? Mas agora, quando chega aqui, vê-se de que aqui parece que é a cópia mesmo. Ok? De um texto para aqui. Este aqui já sim, merece algum trabalho aqui, mas tudo bem, esse aqui é uma descrição do arquivo histórico. Então, esse texto também não vai mudar muito, não tem como alterar esse texto, porque estou a falar da história do arquivo histórico. Bom, não tenho outra forma de trazer isso, senão dessa maneira mesmo. Então, esses aspectos, então, depois devem ser analisados e tomar-se a decisão correta para se é ou não considerado plágio. Porque não teria outra maneira. Então, então, doutor, diz uma coisa. Quem analisa se o documento submetido é plágio ou não? Porque eu estou a ficar com receio da componente humana em olhar para o documento e olhar para aquilo que a máquina disse que a máquina analisou e verificou, e ele assumir como aquilo é uma verdade absoluta. Não ter a paciência que o docente está a ter agora de, ok, deixa lá ver lá dentro o que é, porque estamos a falar primeiro da componente humana em relação da fadiga. Ok? Epá, eu Sim. estou cansado, já verifiquei mais de três ou quatro ou cinco monografias. Esta aqui, eu vou passar. É uma comissão ou é alguém? Então, voltando para o que tinha perguntado antes, não sei se foi você que levantou a questão ou outro. Portanto, tem que fazer desde o início, né? Quando inicio a elaboração do meu trabalho, já começo a fazer essa verificação na plataforma. No final, eu, autor, devo submeter este documento com o relatório, este relatório aqui. E é nesse relatório que você terá se foi, digamos, excluindo esses matches que estão aqui. Lá no relatório há de vir, ok, o autor fez o trabalho, submeteu à plataforma, depois
foi analisar o índice de similaridade, ele foi ajustando ou reescrevendo o texto ou simplesmente excluindo as coincidências. Quando exclui a coincidência, ela permanece no relatório. Ok? Então, o nosso regulamento diz o seguinte: a responsabilidade de verificação em primeira mão é do autor. Então, o autor deve estar ciente de quando escreve o artigo, ou a monografia, ou a tese, a dissertação, deve submeter a validação aqui. E depois, no fim, junto com o seu supervisor, naqueles casos que ele, quando analisar aqui, não consegue decidir se vai excluir o match ali ou não, então o supervisor também terá que fazer isto. Portanto, o trabalho, pelo menos o trabalho de conclusão do curso, tem dois indivíduos principais, o estudante e o supervisor. Então, o supervisor ele terá que ajudar o estudante nesses casos em que ele não consegue mais decidir se este é um caso de similaridade ah, não grave, aquela que pode ser aceita como está ali, não há problema. Este aqui pode ser aceito como está aqui, não há nenhum problema, porque ninguém hoje vai inventar uma forma de escrever diferente desta aqui. Nós todos fazemos isto aqui. Agora, esta aqui. Agora, esta tem que ver com o tipo de informação que estou a trazer aqui. O que é que estou a trazer aqui? É um tópico que diz, acho que é sobre. A introdução está errado. Aqui já não, podia ser diferente realmente. Mas se for lá no tópico que diz que descrição do ambiente do estudo, que eu estou a descrever o arquivo histórico, pá, aí posso ter essa informação dessa maneira. Mas aqui eu podia fazer de forma diferente. Ok? Então, são essas análises que devem ser feitas pelo estudante, juntamente com seu supervisor. E quando entregar o trabalho, vai junto com esse relatório. Esse relatório tem que ser impresso e entregue lá. Ok? E é esse relatório depois, o júri, que vai ser colocado para avaliar, portanto, na banca, vai olhar para o trabalho, olhar para o relatório, se está confortável com as exclusões que foram feitas, pronto, avança. Se não está confortável, pode, então, recomendar que não ajustem. Mas já há uma base para fazer isso. Portanto, o trabalho deve ter sido feito pelo autor junto com seu colaborador. Então, eu não vejo muitos problemas para a parte final, se o autor faz o trabalho de casa bem feito. Ok, não sei se haveriam mais observações. Pronto, já coloquei a lista de chamada no chat, mas também estava disponível na plataforma. Peço para que assinem. E como dizíamos, hoje é a nossa última sessão. E para nós, então, nos damos por satisfeitos por termos cumprido, pelo menos com o que tínhamos planificado para trazer aqui e conversar com os colegas. Havendo observações, ainda estamos aqui, mas também gostamos de ouvir nesse último dia o que é que vocês acharam do módulo. Portanto, se não há observações acerca do conteúdo de hoje, podemos fazer comentários à volta, então, do nosso módulo, no geral, aquilo que a gente chama de avaliação do módulo. E é sempre bom ouvirmos o que é que nós devemos melhorar para as próximas edições. Pronto. Sintam-se à vontade, se o desejarem, podem, por favor, comentar à volta. E vou, então, nesse momento, parar aqui a gravação também. E já não é. Sim, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, colegas, mais uma vez. Professor, antes de eu comentar em relação ao módulo, eu queria fazer um pedido.